Glórias, Deus é bom. Oh, glórias. Olha para o seu irmão e fala, Deus é bom. Por isso Ele me colocou ao teu lado. Oh, glórias. Aleluia. Como é maravilhoso andarmos na presença de Deus e sabermos que Deus é um Deus que Ele nos salva, nos restaura, nos purifica e Ele nunca desiste de nós, não é verdade? Oh, glórias. Diga para o seu irmão, de mim Ele não pode desistir, mas de você eu tenho minhas dúvidas. Está amarrado, irmão, que é isso, aleluia. Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Aleluia. É maravilhoso quando vemos Deus começando a operar nas nossas vidas. E Ele começa, versículo 14. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Se você achou, dá um glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Versículo 14, Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, do meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros. Herdeiros da promessa de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Oh, glória, aleluia. Aleluia, como é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus, sabermos que Deus é conosco. Pega a sua Bíblia, ou pega a Bíblia do seu vizinho e fala, já te devolvo. Essa é a minha Bíblia, é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus na minha vida se cumprirão. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E tudo isso no maravilhoso nome de... Aleluia, pode dar uma salva de palmas ao único na igreja de Jesus. Aleluia. Que é digno. Eu quero orar por essa palavra, que Deus esteja ministrando, que Deus esteja tirando todo empecilho, quer seja espiritual, quer seja físico, quer seja em questão de experiências do passado, que o Espírito Santo possa estar falando. Eu aprendi uma coisa, se o Espírito Santo fala, até uma mula pregando é bênção. Agora, se o Espírito Santo não fala, pode ser até um patriarca, mas se Deus não estiver no meio, de nada vale. E se você quiser, você pode orar comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, por esse dia, te louvar pela tua presença, te adorar, Senhor. E dizer, vem Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Nós precisamos de ti, Senhor. Senhor Deus, a começar em mim, perdoa, Pai. Senhor Deus, toda afronta, todo orgulho, Pai. Toda vez, Senhor Deus, que esquecemos que é só a tua graça, que é só a tua bênção, Pai. Vem tu trazendo a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toda a infiltração do inferno, Pai, todo enviado do capeta, toda maldição proferida, Pai, todo impedimento da palavra. Repreendemos em nome de Jesus. Reivindicamos o sangue de Cristo sobre esse lugar e proclamamos tua palavra verdadeira. Tua palavra se cumprirá e tua palavra, Senhor Deus, será feita por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vem o momento mais maravilhoso para o membro da igreja. Poder sentar. Oh, glória. Aleluia. Nas igrejas tradicionais, pelo menos o pessoal senta no cântico, né? E você inventou de vir na igreja pentecostal e levanta daqui, levanta dali, prega daqui, canta dali, levanta dali. E aí chega o momento você pode sentar. E às vezes, ao invés de prestar atenção, você fica esperando, né? No culto tem essa 1 hora de descanso. Não, é 1 hora de pregação. Deus esteja ministrando na tua palavra. Se o teu vizinho estiver dando um cochilo, você pode dar uma cutucada santa, em nome de Jesus, que um dia Deus fez isso no Adão e nasceu uma mulher. Oh, glórias, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Quando andamos com Deus, Deus é o nosso Pai que nos ama e nos recompensa. Deus é o nosso Pai que nos ama e nos recompensa. Deus é o nosso Pai que nos ama e nos recompensa. Eu creio que essa é a síntese da mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós esquecemos, nós não percebemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós vemos na palavra de Deus tantas vezes essas promessas de Deus na nossa vida. E nós não entendemos o porquê aquilo que Deus começa a operar nas nossas vidas. Deus, Ele opera. E Deus é um Deus galardoador. Em Lucas capítulo 18, ele fala no versículo 29, ele disse, na verdade eu vos digo, ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, na vida
eterna. Quando nós começamos a andar com Deus não é um ato de religiosidade. Muitas vezes nós chegamos de muitas religiões e nós não entendemos que andar com Deus não é uma religião, não é um ritual, não é uma liturgia, não é uma regra de preceitos que você tem que seguir. Quando você começa a andar com Deus significa você ter um relacionamento com o Pai. Eu gostaria de dizer para você, Deus é o verdadeiro padrão de pai na sua vida. Não existe nada que possa afrontar mais uma educação, tirar mais alguém do trilho, do que uma paternidade que não foi saudável. E muitos de nós experimentamos desafios, experimentamos medos, angústias, maltratos, quando um pai não ama o seu filho. A Bíblia, Deus é o nosso Pai que nos ama. Quando os discípulos chegaram para Jesus, eles queriam saber uma coisa. Eles não perguntaram como eu vou profetizar, como eu vou pregar, como eu vou fazer libertação, como é que eu vou fazer louvor. Não, eles pegaram uma coisa. Eles perguntaram, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus começa a ensinar a oração e a primeira palavra da oração, ele fala, Pai nosso, que estás no céu. E é maravilhoso que quando Deus começa a ministrar, Ele começa a mostrar o padrão de Pai que Ele tem. Ele diz, Pai nosso que estás no Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí Ele começa a falar a respeito de si. Ele fala o quê? O pão teu nos dá hoje? Não, Ele fala o quê? O pão nosso. Por quê? Se você é herdeiro, a quem pertence o pão? Aleluia. E ele fala de quem? Ele fala do pão que é Jesus. A Bíblia relata que esse amor que Deus tem é um amor maravilhoso. É um amor que tem pré-requisitos, mas que tem recompensa. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 5 você tem a história do Sermão do Monte. Jesus, ele sobe no monte, ele abre a sua boca, ele ensina. E no capítulo 5, 6 e 7, ele vai trazer as aventuranças, as bem-aventuranças. E ele começa a ministrar. E ele começa dando aos pré-requisitos e depois a recompensa. Ele fala, bem-aventurados, abençoados os pobres de espírito, pois serão o reino dos céus. Ele fala, bem-aventurados os que choram, a recompensa serão consolados. Bem-aventurados os humildes, recompensa herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados ou serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, e eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, a recompensa, eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, recompensa, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, recompensa deles é o reino dos céus. E aí Jesus faz uma conclusão maravilhosa. Ele fala, olha, abençoados e bem-aventurados são vocês, se eles perseguirem vocês, se eles injuriarem vocês, se eles insultarem vocês, se eles caluniarem vocês por causa do meu nome. Louvem, exultem, se alegrem. Eu acho que alguma coisa Jesus não entendeu ali. Ele diz, alegrem-se, regozijem, exultem, porque grande será a recompensa nos céus. O padrão de Deus em questão da nossa vida é diferente do nosso padrão hoje, pós-pandemia. Ele fala, olha, se espalharem mentiras, se eles injuriarem você, se eles caluniarem você, se eles difamarem vocês por amor ao meu nome, louvem, exultem, glorifiquem a Deus, porque é um privilégio você ser perseguido, você ser injuriado, você sofrer por amor de Cristo. Porque será infinitas vezes mais a recompensa que Deus nos dá. Muitas vezes nós não percebemos. A recompensa que Deus nos dá é uma recompensa do seu padrão. Muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele é um Deus que nos ama e é um Pai que nos recompensa. E Deus, Ele não nos recompensa porque nós merecemos, mas Deus é um Deus que nos recompensa porque nós somos seus filhos e porque o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Nós pedimos para que Deus nos dê aquilo que Ele já nos concedeu. Nós oramos para que Deus mude a história, porque Deus é o Deus que opera nas nossas vidas.
Deus, ele faz com que nós andemos na presença. Em Hebreus 11, ele fala no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele exista e recompense aqueles que o busquem. Interessante com Deus, nós já temos a promessa e já temos a recompensa, sem acharmos. Estava passeando no bosque aqui em Pazem e tinha lá um cartaz, recompensa. Aí tinha a foto de um gato. E o gato, na minha opinião, não era muito bonito. Fala, 1.000 euros de recompensa para quem achar esse gato. Eu fiquei pensando, eu vou procurar, imagina eu procurar 10 horas esse gato. Aí eu chego na casa do dono, eu falei, olha, eu quero a recompensa. Eu procurei o gato por 10 horas. Ele fala, você achou o gato? Eu falei, não achei, mas eu procurei por 10 horas. Aí ele vai dizer para mim, meu filho, sem gato, sem recompensa. Com Jesus é diferente. Com Jesus, só nós o buscarmos, nós já recebemos a recompensa. Jesus, ele nos dá a recompensa garantida, independente do final da história que nós temos em relação aos nossos atos. Deus, por amor ao seu nome, e o maravilhoso é que Ele nos abençoa e nós começamos a andar na presença de Deus. E Deus opera nas nossas vidas. Em Colossenses capítulo 3, ele fala no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Nós temos em Cristo, nós temos as promessas, e o maravilhoso é que quando nós andamos com Deus, Ele é um Deus que não só muda a nossa história, mas Ele é o Deus galardoador, recompensador. Você fica imaginando, quando você chega para Jesus, o que Jesus te dá? Jesus te dá bênção, te dá proteção, te dá salvação, te dá cura, te guarda, te dá alívio, te dá a tua palavra, te dá o Espírito Santo, a vida eterna, te dá paz, te dá alegria, te dá comunhão, te dá culto, Ele te dá... Diz onde 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Ele diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Ele diz que tem bons planos, Ele tem bons pensamentos, Ele tem um bom final para você. Ele deu o seu filho por você, o seu filho foi judiado por tua causa. Ele te deu a maravilhosa criação, Ele cuida da tua família, Ele te dá oração, Ele te dá louvor, Ele te dá adoração, Ele dá a sua presença, Ele nos dá a paz do Senhor, Ele nos dá a alegria do Senhor. Quando nós chegamos para Jesus, só tem lucro, irmão. E por isso que o inimigo tenta falsificar o evangelho. E ele tenta dizer, olha, quando você vem para Jesus é só trabalho, é só esforço, não faça isso, porque olha só quanta gente na igreja, quanto problema tem na igreja. Eu quando cheguei aqui, a gente tinha um jogador do Bayern de Munique, e a gente ia muito no jogo de Munique. E quando você entrava, a gente que é brasileiro, a gente é meio sensível, tinha uns porteiros ali que só a graça, tratavam a gente mal, a gente tinha problema com a torcida deles, que corria atrás da gente, de vez em quando a coisa terminava mal, mas isso nunca me impediu de ir ao jogo do Bayern. Aí você vê o irmãozinho vindo na igreja, e uma vez tinha um irmão que olhou meio torto para o dito cujo abençoado. Não vou mais naquela igreja. Porque naquela igreja alguém me olhou torto. Os caras do Bayern me olharam torto trocentas vezes. Eu sempre voltei para o time. Ou você vai para o McDonald's e você come e uma vez a batatinha não está boa e você sempre volta. O que faz você voltar é a fome. Quando nós temos fome, nós voltamos à fonte. Quando nós temos fome, e Jesus diz, abençoado aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós, quando andamos com Deus, o inimigo ele quer tirar a nossa fome. Ele quer que nós comecemos a andar em caminhos paralelos. Ele quer que nós não permitamos que o Espírito Santo realmente esteja nos aliviando, esteja nos trazendo consolo, para que nós não sejamos abençoados. Deus, Ele tem um plano. A recompensa de Deus tem a ver com Deus. Eu desde jovem, eu tinha um plano, eu queria fazer um projeto para crianças, trabalho de crianças. E eu sabia que era muito oneroso, era muito caro. Eu orei por muitos anos, eu também economizei, a gente economizou como igreja. Foi um projeto que está no meu coração 40 anos, eu orei. Eu lembro quando começou a pandemia, o Senhor Jesus chegou e eu entendi dele, está na hora de fazer o projeto. Eu falei, Deus, o mundo não está indo morro abaixo. As finanças não estão boas. Deus, a coisa que não está boa. Tem o tal do coroa, tem a pandemia, tem tudo aqui. E o mundo não está indo bem. E Deus falou para mim, o meu reino não está subordinado ao mundo. No meu reino não tem inflação, no meu reino não tem crise, no meu reino não tem rebelião, no meu reino tem bênção. E agora que vem a pandemia, para você tem um pouquinho menos de trabalho, aí você faz tudo online, então você tem tempo, então vamos fazer
trabalho de criança? Falei, vamos, aleluia, glória a Deus. Você sabe quando você faz o trabalho mordendo dentro, falando, Deus, a ideia não é boa. E nós começamos, de repente Deus começou a abrir portas, começou a liberar finanças, começou a abrir portas também em questão das permissões, que nós já tínhamos há muito tempo feito o requerimento. De repente apareceu um terreno, de repente tinha um irmão que nos ajudou, de repente alguém que fez a escritura, tinha um pessoal lá que era amigo, tinha um conhecido lá com o prefeito, e de repente deu um tempo, e de repente começou a fluir finanças. De repente nós começamos a construção e foi. Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. E de repente o projeto estava pronto. E eu olhei o projeto, olhei o que nós tínhamos gasto, milhões. E Deus proveu. Da onde veio? De Deus. Irmão, quando Deus recompensa um sonho que é do coração dele. Deus recompensa quando é para o reino. Deus recompensa quando é para a sua obra. Deus recompensa quando é abençoado. Deus recompensa quando é no coração dele. Quando nós começamos a andar com Deus, ele começa a ministrar. E uma coisa que nós vemos, eu vejo na vida do salmista, o salmista, ele toda hora, ele falava de Deus. O salmista toda hora ele buscava a Deus. E muitas vezes nós não entendemos. No Salmo 63, o salmista ele está no deserto de Judá, cercado com 300.000 problemas. E a Bíblia nos relata que Salmo 63, Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, e em terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como de Ti te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor que a vida. Os meus lábios Te louvarão, assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. E ele começa um louvor e adoração de manhã, no deserto, cercado de problemas. Mas a primeira coisa que ele faz no dia é entregar para Deus. A primeira coisa, ele louva ao Senhor. A primeira coisa, ele busca o Senhor. A primeira coisa, ele busca a palavra de Deus. Independente dos problemas, independente das coisas que te afrontam. A Bíblia diz, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós não entendemos, nós não temos mentalidade do reino, nós começamos a andar nos nossos próprios caminhos e não percebemos aquilo. Em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós andamos com Deus, ele tenta tirar nossa prioridade do reino. O inimigo tenta tirar a prioridade. Deus, ele tem sede de nós. E a Bíblia diz, se nós tivermos sede e fome de justiça, seremos saciadas. Mas eu creio que nós não temos mais fome, não temos mais sede. Nós temos um mundo virtual. Eu lembro um dia chegou uma mãe com a filha e ficou reclamando da filha. Minha filha é isso, minha filha é aquilo e tal. Eu falei, espera aqui, eu agora não tenho tempo, daqui uma hora atendo vocês. E as duas estavam com o celular. Eu falei, mãe, me dá teu celular. Filha, me dá teu celular. Vocês não saem daqui, ok? Daqui a um pouco eu volto. Eles ficaram sentados, olhando, depois começaram a conversar, de repente começaram a entrar numa conversa, de repente vi as duas chorando, conversando. Quando eu voltei, de uma hora eles ainda falaram, pastor, nós estamos conversando, agora não dá. E aí depois de 2 horas, quando eu cheguei, a mãe falou, pastor, não precisa mais, já resolveu. A gente conversou. Sabe, irmão? Sabe por que o relacionamento com Deus às vezes não anda? Porque a gente não conversa mais. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 2, quando escreve para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Quem é o primeiro amor na nossa vida? É Jesus. É Jesus. E nós não buscamos mais, nós temos tantos outros interesses, tem tanta coisa na nossa vida que nos satisfaz, que nós esquecemos. Nós esquecemos do padrão de Deus nas nossas vidas. Eu lembro quando eu era jovem, 18, 19, 20 anos, foi meu primeiro voo que eu fiz, eu trabalhava na Xerox, eu trabalhava na área da montagem de máquinas, e nós tínhamos um curso em Teresópolis. Eu lembro, eu era o único solteiro, tinha 3 casados, mas eu era o único crente. Eu lembro quando antes de viajar, chegou meu pastor, falou, vocês vão para o Rio de Janeiro, você vai para Copacabana, em época do carnaval. Toma cuidado. Depois chegou meu pai e falou, filho, você vai para a Copa. Aí chegou minha mãe, filho. Toma. Aí chegou o pastor de jovem, filho. Eu não sei por que eu sempre achei que eu era um anjo, mas acho que eles me viam diferente. E dito e feito, quando chegamos em Teresópolis, tinha nosso curso, final de semana a gente foi para Copacabana, nós tínhamos uma barraca. De repente vi meus amigos, pegaram umas moças dançarinas. E olhei para um deles e falei, você não é casado?
Eu falei, se tua esposa estivesse aqui, você faria isso? Ele falou, Teodoro, você é jovem, você não entende. Eu falei, você não tem vergonha. Você não tem vergonha do que você está fazendo. Eu saí, eu tenho já uma coisa desde a minha juventude, eu sempre quando eu chego numa cidade eu busco igrejas. E perto do nosso centro de treinamento tinha uma igreja batista, e eu toda noite ia lá, eles tinham, na época, como era a época do carnaval, então tinha um retiro em que eles estavam na igreja toda noite, eu fui lá toda noite. Eu sei que a coisa não terminou bem lá, tiveram problemas, e eu saí da empresa, eu nunca mais vi esses. Aí, há pouco tempo atrás, eu fui para o Brasil e fui numa igreja. E cheguei nessa igreja, eu vi um desses homens na igreja. Eu falei, você na igreja? Eu falei, você ia ser a última pessoa do planeta Terra que eu esperaria ver numa igreja. Aí ele falou, Teodoro, há muito tempo atrás eu fiz uma viagem pela Xerox. Aí tinha um jovem metido a besta que falou para mim, você não tem vergonha. Ele falou, isso me acompanhou todos os anos. E Jesus me encontrou. Eu sempre falei, eu gostaria um dia de encontrar o Teodoro e dizer obrigado. Sabe, irmão, muitas vezes nós esquecemos que a recompensa que vem de Deus é quando nós nos identificamos como cristão. Existem muitas experiências na minha vida que eu não tive esse testemunho. Essas eu não conto para vocês. Mas essa aqui, Deus, Ele operou de maneira tão maravilhosa que muitos anos depois, Deus trouxe essa recompensa. Valeu a pena você uma vez realmente se identificar. Valeu a pena você mostrar, eu sou do Senhor. Ultimamente nós temos visto que o mundo tem dado muitas voltas e que aquilo que a Bíblia diz em relação à perseguição já está iniciando. E nós temos, a Bíblia fala, não tenham medo, porque Ele tem uma recompensa. Deus, Ele quer operar nas nossas vidas, Ele quer que nós saibamos, nós em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Deus opera nas nossas vidas. E nós, quando Deus nos ama, Ele nos disciplina. A disciplina às vezes é uma coisa que dói. Eu lembro quando meus filhos eram jovens, eu tinha um sobrinho. Esse sobrinho visitava a gente muitas vezes. E eu era um pouco rígido na educação com meus filhos na época. Eu lembro um dia meu sobrinho chegou para mim e falou, Teodoro, você não gosta de mim? Eu falei, claro que o tio gosta, por quê? Na hora de disciplina, você nunca me disciplina, você só disciplina teus filhos. Eu falei, meu filho, esse é o problema, chega aqui que nós já reconstrói isso. Eu tenho visto que a gente só confronta, a gente só educa quando a gente ama. Eu estava fazendo a minha corridinha é um pouquinho exagerada, a minha passeada. E aí tinha uma mãe, estava dando a bronca no menino. Tinha 2 meninos que tinham aprontado, ela deu a bronca no. Eu falei para a mulher, desculpe, mas aquele outro não é o seu filho. Ela falou, como é que o senhor adivinhou? Eu falei, naquele você não deu bronca, só deu bronca nesse aqui. Irmão, quando nós amamos, nós nos importamos. E a Bíblia diz que quando nós entrarmos na posição de Deus, Ele começarmos a ministrar, existirá recompensas, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, e Deus Ele quer ministrar nas nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai, quando nós andarmos na presença dEle, Ele não vai só mudar a nossa vida, como Ele vai nos dar vitória, porque nós andamos na presença de Deus. O salmista fala em Salmo capítulo 1. Ele fala, bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, não senta junto com os pecadores. Aí ele fala no final, qual é a recompensa? Ele diz assim, pois serão como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na sua própria estação, e suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer, Deus, Ele diz que Ele dá recompensa. Quando nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Eu tive o grande privilégio de ter pais que eram crente mesmo. Irmão, ali o pau rolava solto, misericórdia. Mas meus pais, eles eram pessoas de oração. E quando eu olho de volta, eu vejo que aquilo que Deus, Ele opera nas nossas vidas, muitas vezes nós esquecemos que a graça de Deus, que Deus começa a operar nas nossas vidas, que Deus começa a ministrar nas nossas vidas, e Ele quer que nós sejamos abençoados, Ele quer que nós andemos na presença de Deus, mas muitas vezes nós não entendemos o chamado de Deus. Meus pais eram agricultores, eles tinham criação de gado leiteiro, e no domingo o culto era 10 da manhã. E a gente, em geral, domingo de manhã, a gente tirava leite. Mas meus pais tinham um padrão. Dia do Senhor, a gente vai à casa do Senhor. Chova, faça frio, dê geadas, o governo faça um pacote econômico, seja o que for, dia de domingo é dia do Senhor, nós vamos na casa do Senhor.
E é uma coisa que eu aprendi com meus pais, que quando algo é do Senhor, nós não tomamos para nós. Eu lembro naquela época ainda, eu trabalhava no vizinho, tirando leite, lá era um senhor de idade, eu ganhava na época 10 cruzeiros. Quem é da época do cruzeiro ainda, né? Oh, irmão, oh, aleluia, né? Nós os jovens, oh, glória. E aí começou a história do dízimo. Eu lembro antes eu não tinha dinheiro, eu lembro que eu pegava o envelope, eu dizia a Deus, aqui dentro eu ponho a minha esperança, mas um dia eu vou dar o meu dízimo. Aí comecei a ganhar umas moedinhas, aí comecei a colocar as moedas. E eu lembro que, na época, eu falei, Deus, eu não quero mais colocar moeda. Eu quero colocar dinheiro de papel e nunca vou entregar o envelope vazio. Irmão, quando você ora para Deus, Deus atende a sua oração. Quando nós nos importamos com o reino, Deus se importa. Eu lembro na época quando nós casamos, os nossos filhos, e na época, como eu disse, eu era um pouquinho rígido. Eu tinha um assobio que eu dava quando tinha confusão, irmão. Nesse assobio eu dava 3 segundos para ele, mas era maravilhoso. Isso muito tempo atrás, há mais de 20 anos que eu não faço isso. Aí nós estávamos de férias, eu estava de férias com meus filhos, e estava uma muvuca, o pessoal estava conversando, e não sei, de um impulso, eu dei aquela assoviada, né? Irmão, em 1/10 de segundo, todos meus filhos estavam na mesa. Meu filho falou, pai, uau, isso aqui foi reflexo, eu nem imaginei, nem lembro o que era, mas parece que foi da época, todo mundo veio junto. Irmão, muitas vezes quando Deus tem na nossa vida algo preparado e Ele nos chama para a mesa, Ele nos chama. A Bíblia fala que Jesus, Ele tinha saudade de comunhão com os discípulos. A Bíblia fala que na quinta-feira, antes daquela noite turbulenta, antes do maior escárnio, do momento mais difícil, do momento de maior terror na vida de Jesus, Ele fala, tenho saudade de mais uma vez nós nos sentarmos à mesa. Ele que veio da glória, ele que conhecia a glória, e estava agora aqui, nesse meio de pescadores, e ele pega uma bacia, e pega o pé de Judas, e ele lava o pé de Judas, aquele traidor, ele lava o pé de Pedro, aquele que de uma maneira tão vulgar, ele o negou. Aí ele pegou o pão, tendo dado graças, ele oferece para Judas também. No dia, quando eles estão à noite, lá, e naquela noite de oração, de repente vem Judas, no Getsemane. E ele vem dar um beijo em Jesus, e Jesus diz, Judas, meu amigo, por que você veio? Até o último momento da vida dele, ele amou. E sabe, irmãos, quando nós entendemos que Deus é um Pai, e é um Pai que nos ama, de repente muda a situação completamente. Eu já estou há alguns anos no ministério e tenho visto muitos jovens que se tornaram pais e que tiveram filhos. Eu acho interessante, uma das primeiras coisas que a mulher faz, depois que ela teve um parto, ela liga para a mãe e fala, mãe, me perdoa, mãe, eu não fazia ideia, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa, mãe. A gente não sabe o que é ser pai. Porque ser pai muitas vezes é você renunciar aos teus próprios direitos, você renunciar às tuas emoções, você com lágrimas disciplinar o teu filho, porque você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um chamado na sua vida, que Deus vai honrar a promessa. Mas nós como pais, nós temos esse chamado de estarmos na presença de Deus, que permitirmos Deus a fazer a obra nas nossas vidas. Eu lembro quando começamos a andar, quando Deus deu um chamado, através de um pastor da igreja, que chegava toda vez para mim e falou, Teodoro, você tem chamado pastoral. E era muito chato esse pastor, era todo domingo. Aí ele falou, olha, vai lá no seminário bíblico. Eu falei, mas não, só vai lá, se você não gostar. Só que ele já tinha combinado com o diretor, já tinha combinado com o professor, já tinha combinado com a secretaria sobre pagamento. Eu só fui chegar lá, eles já me dirigem para a sala de aula, eu falei, não preciso me inscrever, está tudo feito, só assiste uma aula. E aí o Espírito Santo me pegou. Eu lembro depois, eu fiz curso bíblico, depois fiz teologia. Eu lembro como Deus de repente começou a trabalhar no meu coração, porque eu tinha certeza que eu não era chamado para fazer a obra de Deus. E meu pastor falou, você é a pessoa certa, porque todos em volta acham que você tem um chamado, e você acha que não tem. Agora, se uma pessoa acha que tem um chamado, e todos os pastores acham que ele não tem, é complicado. Eu lembro que Deus começou a ministrar na minha vida, quando nós casamos, tivemos um desafio muito grande, nós acabamos adotando 2 rapazes e foi um momento muito difícil da nossa vida, mas foi um momento que Deus usou para nos lapidar, para termos pedra de lapidação, porque aqueles que têm um chamado de Deus, Deus pega pesado com você.
Irmão, se Deus pega pesado com você, tenha certeza, Deus tem um chamado. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele é o nosso Pai, que nos ama e que nos recompensa. Quando nós andamos na presença de Deus, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, você tem uma visão para o reino e você tem uma visão com a noiva. Você começa a ter amor para a noiva de Cristo e você começa a não mais permitir que o teu coração se rebele contra Deus. Como assim? Se você tem uma pessoa na sua frente, essa pessoa foi criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quando você fala mal de uma pessoa, você fala mal da criação de Deus. Quando você fala mal de uma igreja, você fala mal da noiva de Cristo. Quando você rebela contra os seus pais, você fala que Deus não soube te dar os pais certos. Deus, Ele tem um propósito, mas esse propósito passa na mesa do oleiro. E para que nós possamos ser abençoados, Deus quer mudar a nossa história. Quando nós aprendemos a ter amor à noiva, amor à obra de Deus, a nossa prioridade muda. Nós não fazemos a nossa agenda em volta de nossas necessidades, e sim nós fazemos a nossa agenda em volta da palavra de Deus. E quando daí ainda tem tempo, você vê o teu trabalho, você vê teus compromissos, vê tuas festas, tua festa de aniversário. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Dia de domingo não se cozinha para ficar em casa. A gente cozinha um dia antes, quando vem visita você dá uma pizza para eles, mas você não fica em casa no dia do Senhor para preparar comida. Eu achava isso na época tão, tão antigo, nessa época a gente dizia quadrado, Mãe, que é isso? Essa liturgia, não tem problema, pode ficar em casa. Ela falou, não pode não, eu não vou perder a minha bênção, porque a Bíblia diz, quando nos reunimos no nome dEle, Ele está junto de nós, e eu quero me reunir com os irmãos. Irmão, nós temos um chamado de Deus, e às vezes não percebemos que o inimigo tem entrado na nossa casa, porque a nossa prioridade não é mais Deus, não é mais a sua casa, a nossa prioridade é a recompensa de Deus. Não existe coisa mais triste do que filhos que só esperam a recompensa. Há pouco tempo atrás morreu uma irmã aqui da igreja. Eu fui no enterro. Ela tinha 3 filhos que não mais falaram com ela há 10 anos. Ela tentou de tudo. Os 3 estavam no enterro, brigando. Ela tinha uma casa no sul da Bavária, uma casa muito boa. E já na hora do enterro foi aquela briga. Eu pensei, eu acho que não existe coisa mais triste no coração de uma mãe do que saber que eles não amam você, mas que eles têm só interesse pela herança. Eu creio que às vezes Deus, Ele olha para nós e nós queremos ser abençoados, queremos prosperidade, mas somos aqui como aquela mãe com a filha que nós não conversamos. Deus, Ele espera por nós toda manhã. Ele quer as nossas premissas, Ele quer nosso louvor. Ele quer estar conosco, Ele quer comunicar conosco. Ele quer o seu café da manhã. É muito triste quando você vê uma família, os pais fizeram a mesa e o filho levanta, corre para um lado, outro filho corre para o outro lado. Não tem essa comunhão, não tem mais esse tempo junto, em que não se quer mais ter tempo com o pai. Como é triste quando não existe relacionamento, quando não existe mais comunicação. E a Bíblia nos relata de que pai, ele está à porta esperando. O filho pródigo, quanto tempo, o filho pródigo estava esperando ter a situação para pegar a sua herança e sair. E depois ele saiu e a Bíblia diz, o pai esperando, e o pai esperando. Eu aprendi uma coisa na história do filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor vai atrás. O filho pródigo conhece o caminho de casa, o pai não vai atrás. O pai ama tanto o filho, que ele sabe que o filho primeiro tem que ter uma mudança no coração, para ele poder mudar e voltar para a casa do pai. Talvez hoje você esteja numa situação em que seja similar a essa situação, você está distante das promessas de Deus. Quando um dia você andou com Deus, um dia Deus tinha promessa na sua vida, mas algo aconteceu na sua vida que distanciou você. Foram pessoas que entristeceram, que frustraram, e nós permitimos que a nossa autocomiseração, a nossa emoção, a gente que é brazuca lá do sul, a gente muitas vezes fica sentido tão rápido, não é verdade? Gente, como a gente fica sentido rápido. É só uma pessoa falar uma coisa torta, falar uma coisa errada, uma coisa assim, pronto. A gente já fica tudo emburrado. Eu aprendi uma coisa, quando nós andamos com Deus. E a Bíblia nos relata aqui em relação ao chamado de Deus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, ele fala sobre essas
bem-aventuranças. E como é maravilhoso, ele fala sobre a bênção dos pobres espíritos, humildes, que têm fome de justiça, misericordiosos, puros de coração, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são injuriados. Ele fala, olha, se vocês estão na minha casa, se vocês estão no meu reino, existe um padrão nesse mundo, ele vai atacar vocês, mas não tenham medo, orem por aqueles que os perseguem, amem aqueles que os odeiam, e realmente abençoem aqueles que têm más intenções contra vocês, porque desses é o reino dos céus. Nós fomos chamados para amar quando nos odeiam, para orar quando eles nos amaldiçoam, e para nós estarmos realmente abençoando aqueles que têm más intenções conosco. Nós devemos vencer o mal com o bem. Mas quão rápido nós ficamos sentidos, principalmente nós que temos síndrome de estrangeiro. Estamos aqui nessa terra, e estamos numa terra em que o pessoal tem uma autoestima muito forte. Quando você abre a boca, eles percebem que o teu alemão está meio assim, e eles já levantam a voz. Eles não levantam a voz porque estão bravos, mas é o hábito do alemão, ele fala em voz alta, e a gente já fala, gente, como eles são mal educados, não é verdade? E aí entra o alemão no nosso culto, e nós estamos acostumados, a gente fala alto no culto, e o alemão sai e diz, nossa, como eles são barulhentos. Muitas vezes não percebemos que o inimigo tenta tirar a visão do reino. E muitas vezes estamos tão ocupados querendo a recompensa, querendo as bênçãos, mas não sentamos mais à mesa com o Pai. E essa é a minha oração hoje, que esse Deus que é o teu Pai, Ele não é um Deus que é distante, Ele é o teu Pai. Ele é teu Pai que deu o seu Filho por você. Sinceramente, eu falo como um pastor que falou aqui, eu não ia dar meu filho por vocês não. Mas não mesmo. eu tinha um amigo meu, ele tinha criação de coelhos. Ele falou, sinceramente, eu não ia dar meu filho, nem ia nem dar os meus coelhos por vocês. Eles falaram, mas Deus, Ele deu a sua vida. Ele deu o seu filho. Ele deu tudo. E a dimensão do amor de Deus é uma dimensão que nós não entendemos. A mesma coisa, a dimensão que nós temos do universo. A dimensão que temos do universo é a nossa quadra. Nós não temos a dimensão da Terra, a dimensão de toda a Via Láctea, a dimensão de toda uma galáxia, a dimensão de todas as bilhões de galáxias. E o amor de Deus é muito maior que a dimensão do universo. E a obra de Deus na tua vida é muito maior. E os milagres de Deus são muito maiores. E nós achamos é coincidência. Que até hoje eu estou vivo, é coincidência. As estatísticas mostram que a questão de subsistência no universo, hoje no planeta Terra, só 8% dos seres humanos atingem a idade de 65 anos. 8%. Só uma base de 13% tem acesso à medicina. Menos da metade da população não tem acesso à água potável. Uma grande porcentagem de pessoas não tem acesso livre à igreja. Estava conversando hoje à tarde, um rapaz aceitou Jesus, ele veio do Irã. Ele falou, estava no Irã, e de repente um amigo falou de Jesus para ele. Ele falou, ele convidou, nós tivemos uma reunião na casa de um, e de repente entrou a polícia. Mas eles nos liberaram, porque eles já falaram, não acharam nenhuma Bíblia, e a gente disfarçou como se tivesse uma reunião de sócios. E a segunda vez, eu fui de novo, a polícia entrou, veio de novo. A minha sorte é que eu corro muito, não conseguiram me pegar. Ele falou, eu conheci Jesus. E aí vim para a Alemanha. Estive agora a primeira vez aqui na igreja. Ele falou, como é precioso uma Bíblia no Irã. Como é precioso a gente poder entrar numa casa em que pode louvar com liberdade. Como é um privilégio você ter a Bíblia na sua mão e poder ler todos os dias. Mas de alguma maneira o inimigo, ele mentiu para nós e falou, isso aqui é coisa antiquada. Isso aqui é a vida, isso aqui é o céu, isso aqui é a graça, isso aqui é a misericórdia, esse é o caminho do céu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes nós nos distanciamos daquilo que vem de Deus. Não temos mais prioridades da casa de Deus. Nós estipulamos as prioridades, esquecemos de perguntar para Deus. E isso é uma coisa que ainda tinha até hoje, desde a minha infância. Quando eu perguntava e me dizia, você já perguntou para Deus? Irmão, eu gostaria de incentivar você que esse pai que te ama, ele quer comunicar com você. E antes de você tomar uma decisão que é fora do padrão, você já perguntou para Deus? E eu lembro que, sempre que lá em casa, eu dizia, não, aquilo que é da igreja é compromisso. E tinha reunião de oração quarta-feira às 8 da noite. Quem teve isso na igreja? Quarta-feira, 8 da noite, reunião de oração. Irmão, era só velhinho ali.
E eles oravam, mas oravam, mas oravam, mas oravam. Ficavam horas orando ali. E eu não queria ir. A mãe falou, não tem questão de querer. Você é filho de Deus, nós vamos para a igreja. Eu falei, mas dá para perguntar para Deus? Ele falou, você pode perguntar para Deus quando você, por exemplo, tem uma outra atividade e não tem culto nessa hora. Se você, ao invés da atividade, faz um momento de oração com Deus, você pode perguntar para Ele. Mas quando tem um compromisso na casa de Deus, você não precisa perguntar, Deus já falou. Eu ficava louco da vida da minha mãe. Mas uma coisa eu aprendi. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, nós temos saudade de Deus. Nós temos saudade. Quando você teve momentos maravilhosos, a gente não tem saudade, né? Quando você nasceu na praia, tinha lá aquela maravilha daquela praia, tinha aquela rede, tinha aquela palmeira, você tomando água de coco, e daí aqui no inverno, de repente você está no Zugspitze aqui, e aí você lembra daquele tempo, você fala, gente, aquele calor. Irmão, quando você teve essa comunhão com Deus, quando Deus mudou a sua história, quando Ele libertou você da escravidão, libertou do vício, te trouxe para a alegria, te trouxe para a família de Deus, te trouxe para um renovo, te deu paz no coração, te deu alegria. E muitas vezes nós achamos que é coincidência, esquecemos que é só Deus. E Deus quer mudar também a sua vida. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar por você. A Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca ao Senhor Jesus e crermos de coração que Ele ressuscitou dos mortos, nós temos a vida eterna. E a Bíblia relata que essa oração de nós entregarmos nossa vida a Deus, Ele diz, e todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Como é maravilhoso quando nós permitimos Deus operar nas nossas. É a minha oração para você. Que Deus possa estar ministrando na sua vida. Que possamos estar permitindo mudanças. Nós muitas vezes que estamos muito tempo aqui distantes da nossa terra natal, nós temos uma síndrome de esquisitice. A gente não é mais muito brasileiro, mas já não é mais alemão também. Nós somos que nem um pessoal de uma terra que foi para a Alemanha e não aprendeu alemão, voltou, não lembrou mais do idioma e não conseguiu mais falar. E nós muitas vezes nós andávamos no mundo, Deus Ele nos trouxe para o mundo de graça, mas durante um certo tempo nós nos distanciamos e alguma coisa esfriou no nosso coração. E quando você tem um lugar em que não está acostumado, quando Deus quer ministrar na sua vida, Deus quer transformar, Ele quer te dar vitória. Também você que está hoje ligado através da internet, minha oração é que Deus esteja operando na sua vida. E se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, se você quiser orar comigo, diga assim, querido Pai que estás no céu, através do teu Filho Jesus Cristo, eu chego na tua presença. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo. Eu sinto muito, Senhor. Me perdoa. Eu te convido, entra na minha vida. Faz tudo novo. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao único na igreja de Cristo que é digno de receber uma salva de palmas. Eu gostaria de incentivar você, se você fez essa decisão primeira vez, deve estar todo dia, antes de o dia iniciar, entregar primícia para o Senhor. Antes de você começar a se preocupar, que nem o salmista, estava no deserto de Judá, primeira coisa ele buscou ao Senhor. Assim também quando nós temos quando nós andamos com o Senhor, primeiro pensamento do Senhor. Nossa primeira prioridade é a casa do Senhor. Nossas primícias é entregar para o Senhor. E não permitir que o inimigo venha com mentiras nas nossas vidas. Eu lembro quando eu tomei esse propósito. Eu estava lendo 5 livros. Eu estava chegando em Êxodo, depois Levíticos, Números, Deuteronômio. E sempre vi novamente repetidos. E fale ao meu povo que eles não cheguem de mãos vazias ao meu tabernáculo. E eu falei, puxa, quantas vezes eu vim de mãos vazias para a casa de Deus. Eu não me preparei em oração, eu não intercedi pelos pastores, eu não orei pelos membros, eu não me preparei, eu não perguntei ao Senhor financeiramente quanto eu devo contribuir, eu não estava intercedendo para Deus dar crescimento na obra, eu não estava engajado na obra de Deus, eu não estava trabalhando como obreiro. E de repente Deus Ele me pegou de uma maneira, eu fiquei tão quebrantado, eu falei, como é que pode tantos anos na casa do Senhor, filho de pastor, mas o meu coração estava em outro lugar. E a Bíblia fala que quando o nosso coração, e Deus Ele não quer o teu
a tua poupança. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o seu coração. Mas quando o coração está com alguém, oh glória, quando a tua esposa tem o teu coração, cuidado, coitado do cartão de crédito. Porque quando o coração está lá, você não tem problemas, você oferece com alegria, você dá, você faz uma obra tão linda, de repente o teu filho pede uma coisa. Eu lembro meu filho, nós estávamos no Brasil, a gente era muito pobre, meu filho mais velho, ele queria um tênis da Nike. Eu não tinha condição nem de cobrar o cadarço. Aí chegou meu irmão que me ajudou um pouco. Aí eu vi uma propaganda no Paraguai, tinha um tênis desses por um... Aí eu fui de madrugada, eu trabalhava de dia, estudava de noite, peguei 1h o ônibus, fui para o Paraguai, cheguei 6h, corri para aquela loja, comprei, voltei de novo até a noite. Foi 24 horas de viagem para comprar esse tênis Nike para o meu filho. Entreguei o tênis Nike para o meu filho, ele foi jogar bola no primeiro chute. O tênis, ele se desmantelou. Aquele Nike não tinha nada de nice. Nem a tinta era original. Né? Mas quando é com o Senhor Deus, Ele se sacrifica tanto por nós. Mas quando Deus vem, Ele traz o original. E Ele diz, olha, eis que eu faço novas todas as coisas. Eu quero orar por você. Pode se ajoelhar, pode sentar, pode ficar em pé. Fecha os seus olhos. E talvez Deus tenha tocado no seu coração e Deus tenha trazido a você a memória algumas coisas que um dia você prometeu para Deus. Um dia você tinha saudade de Deus. Um dia você tinha esse primeiro amor. Um dia você estava evangelizando. Um dia você tinha esse tempo com Deus, mas algo aconteceu. Você chegou nesse país e as coisas desandaram. E você não percebeu que o inimigo começou devagarzinho a tirar você da presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença, Pai. Eu te glorifico, eu te exalto. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor Deus, meus irmãos, Pai. Senhor Deus, Tu conheces o coração, Tu sabes dos desafios. Tu conheces, Senhor Deus, as finanças. Tu sabes da família. Tu sabes, Senhor Deus, da angústia. Tu sabes dos medos, da saudade. Tu sabes da tristeza, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, de quanta situação de desespero. Mas Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E Pai, em nome de Jesus, eu quero rogar no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que Tu venhas estar transformando o nosso coração, que nos venha, Senhor, tirando esse coração de pedra, colocando um coração de carne conforme a Tua vontade. Senhor, nós queremos novamente, Senhor Deus, ter essa chama do amor, novamente estarmos, Senhor Deus, em Ti. Pai, perdoa quando esfriamos. Pai, Tu conheces, Senhor Deus, também a angústia dos Teus servos. Tu conheces, Senhor Deus, a agressão contra a sua dignidade, às vezes causada pela pessoa que eles mais amam. Mas Tu és o Deus que muda a história, Tu és Deus que muda o futuro, Tu és Deus que muda o nosso coração. Mas nós precisamos da Tua presença, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor, acampa os Teus anjos na vida dos Teus filhos. Pai, visita aquele apartamento, aquela casa, Pai. Toda a opressão dentro daquela casa, daquela pessoa que está junto com Teus filhos. Pai, toda a afronta do inferno, Pai, todo medo, toda angústia, Pai. Vem Tu, Senhor Deus, tirando, vem mostrando que independente, Senhor Deus, daquilo que as pessoas falam, independente do documento, independente, Senhor Deus, do controle, independente da família, Tu és o Deus galardoador. A Tua palavra é verdadeira. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, abraça o Teu filho, Pai. Abraça a Tua filha, Pai, que nunca recebeu um abraço de pai, que nunca foi chamado de filha querida, Pai. Senhor Deus, que não sabe o que é ter um lar saudável, Pai. Senhor Deus, que foi enganado, que foi, Senhor Deus, maltratada, Pai, e Senhor Deus, que não recebeu carinho, Pai, e a hoje novamente se repetiu a história, Senhor Deus, num relacionamento doentio, Pai, num relacionamento tóxico, em que a angústia, em que o medo toma conta. Senhor Deus, Tua palavra diz, não tenha medo, é isso que eu faço, tudo novo, aleluia. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, dando descanso ao coração dos Teus filhos. Vem, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, renova a alma do Teu filho. Vem dando forças, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que confiam no Senhor, renovam as suas forças, andam e não se cansam, Senhor Deus. Correm e não se fadigam, levantam as asas como as águias, Pai. Senhor Deus, vem capacitando os Teus filhos. Pai, eu proclamo a manifestação da Tua graça e a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós proclamamos a Tua palavra. Vem, Senhor Deus, direcionando os Teus filhos, Pai. E nós Te glorificamos. É em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.